Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, como é bom encontrar você mais uma vez aqui no Circulando, no Distrito Federal. E hoje quero convidar você para um passeio maravilhoso aqui no Museu dos Correios. Já está aqui no Museu Correios e eu estou com o André, ele que é o gerente e vai explicar para a gente aqui como funciona os Correios. Olá, tudo bem? Nossa instituição, nosso museu está aberto ao público e ele traz peças históricas da comunicação postal, da comunicação telegráfica e também peças artísticas que são disponibilizadas para o público para que ele possa ter informações, enriquecimento de cultura, conhecer um pouco mais dessa nossa riqueza de informações dentro do nosso país. E aqui eu já me deparo, né, com uma realidade muito legal, né, que é essa bolsa aqui, né, que é uma das coisas assim antigas, né, tem até a marca da coroa, é isso? Certo. Esse malote é do tempo do Império. Essa coroa simboliza esse momento em que havia no Rio de Janeiro apenas 12 empregados em todo o processo de distribuição postal. Então ela representa na época, dentro dessa exposição que nós temos, aquele vínculo entre o Império e a transição da colônia para o Império. André, e como que funciona aqui esse painel? Cineide, nós temos nesse painel a exposição dos selos que foi. Esses selos passaram por um processo de edital público em que houve a participação da sociedade como um todo e foram escolhidos para serem lançados no decorrer do ano. Então essas são as mostras dos selos que nós temos em 2022. André, e nessa exposição aqui, o que acontece aqui? Essa exposição, Cineide, nós contamos um pouco da história da comunicação na humanidade. Certo? Desde os primórdios, a comunicação foi um fator importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade. Em alguns painéis nós encontramos alguns exemplos de comunicação como fumaça, tambor, né? Ali nós temos um pouco mais adiante o sino. Quem nunca assistiu um filme mostrando que dentro da sua cidade, quando era invadida, tocava-se o sino, né? Era uma forma de comunicação. Então, nesse andar, nós temos a descrição de uma linha do tempo de como isso tudo aconteceu dentro da humanidade. E também existe um paralelo contando um pouco da história da comunicação dentro do Brasil. E aí, nessa parede, nesse painel, nós temos essa descrição. Além de algumas peças que remontam à ideia de como isso tudo aconteceu, materializando todo o processo, trazendo alguns elementos que são importantes para a gente não esquecer todo o esforço que foi feito para a comunicação. A exemplo desse barco, que ele é chamado Postilhão das Américas, que serviu para trazer as correspondências entre Portugal e Brasil, que era muito importante. Então essa embarcação trazia todas as correspondências de Portugal com as informações, com as mensagens necessárias de como o governo de Portugal, o Império de Portugal, trataria a nossa colônia, né? Então posso dizer que aqui, né, nessa exposição, está registrado todas as comunicações que aconteceu, desde o fogo, desde as pinturas rupestres que tem, né, até mesmo a linha do tempo, o navio que trazia as coisas para o Brasil. É interessante ver também, né, André, a riqueza mesmo, né, que é a comunicação em si. E aqui, né, no museu, né, no Correio, ter essa graça de ter, né, aqui também tem esses quadros aqui, mostra momentos, né, históricos também.
Sim, esses quadros retratam aí um pouco do que era a comunicação, dos elementos que existiam para que essa comunicação acontecesse à distância, porque, como dito anteriormente, a necessidade da comunicação ele era especial para manter a soberania de um povo. Facilitava o controle da informação, era fundamental para se ter também a garantia da soberania em determinadas localidades. Mas o bom, o bonito de ver, quem vem a Brasília e quiser vir aqui no museu vai, né, encontrar aqui uma história, um acervo, coisas assim interessantes, né? Isso mesmo. Principalmente nesse andar, nessa exposição, nós temos um elemento fundamental que mudou a comunicação no mundo, que tinha um gap muito grande entre entre o emissor e o receptor. Então, a partir da criação do código Morse, a partir da criação do telégrafo elétrico, isso foi possível melhorar a velocidade da comunicação e trazer para o mundo muitos benefícios. Um deles, só por curiosidade, é que a partir da criação do telégrafo elétrico foi possível sincronizar os relógios mundialmente. Aqui nós temos algumas peças que serviram para fazer a comunicação. Essa peça é um telégrafo Breguet, que foi utilizado na transmissão de códigos de mensagens aqui no Brasil. Temos aqui também uma estação, né, montada de telégrafo, que era onde o telegrafista recebia e transmitia as mensagens também. Nós utilizamos isso aqui por muitos anos dentro do nosso portfólio de serviços aí da comunicação. Interessante, esse barulhinho que ela está fazendo é uma recepção de sinal, pode-se dizer assim? É exatamente isso. Esse som era o que era da emissão, da transmissão, aliás, recepção do código da mensagem. Vou colocar aqui o microfone para vocês ouvirem, ó. Então, esse barulhinho dela aí mostra que ela ainda está em ativa. Isso? Sim, nós temos muitas peças que ainda funcionam. Se fosse necessário e fizesse uma conexão simulada, nós poderíamos transmitir e receber o código Morse. Então, assim, vamos supor que se a internet cair, o mundo parar, a gente pode usar essa máquina e ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Sim, é possível ser restabelecida a comunicação por meio do telégrafo. Nosso museu ele detém hoje algumas peças muito importantes e interessantes. Uma das peças mais interessantes é esse automóvel. Ele pertenceu ao Marechal Rondon, que é o patrono das comunicações no Brasil, e ele é de 1927. Ele fez parte da propriedade dele e a família doou para nós aqui. Nós precisamos de uma operação especial para colocá-lo aqui dentro, com guindaste, que foi exitosa essa operação. E ela acompanhou o Marechal Rondon nas últimas expedições dele para levar o telégrafo elétrico para o nosso Brasil, especialmente no interior do centro-oeste e do norte do país. Então eu ouvi dizer que esse carro tem um nome diferente, que é o Ford Bigode, é verdade? Exatamente. Esse Ford Bigode ele levou esse apelido por conta do para-choque dele, que dá essa conotação de bigode. Também tem algumas coisas assim importantes, né? Tem um telefone, que era usado naquela época lá, né? Isso, aqui tem o telefone e o telégrafo de campanha utilizados nas comitivas do Marechal Rondon, que ele precisava para levar as informações. O Marechal Rondon, ele não só tinha a missão de levar o telégrafo para esses pontos mais distantes do norte e do centro-oeste, como também ele levava alguns materiais para história natural, elementos, ele mandava informações para os museus naturais
para que pudessem ter a informação sobre a fauna e flora das localidades por onde ele passava. Então ele, posso dizer, né, que essa ala aqui é em homenagem a ele, por ele ser essa pessoa que desbravou, né, que foi à frente, que também estava ali, se dedicou bastante para que a comunicação acontecesse, né, que realmente o correio fizesse aquilo que é a função dele, né, corresponder, fazer com que a mensagem chegasse até as pessoas. Marechal Rondon, com desbravamento, que pode ser descrito aqui, melhor visualizado nesse mapa, ele levou aqui o telégrafo elétrico passando por Goiás, Mato Grosso, Pará e chegando até Rondônia, que na verdade foi criado um estado em homenagem a ele. Nesse processo, como eu vinha dizendo, ele também manteve relacionamento com os grupos indígenas. E foi aí que surgiu o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que depois viria a ser a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. E por essas andanças dele, esse relacionamento, a importância que ele teve, ele foi recomendado por muitas personalidades a receber o Prêmio Nobel da Paz, inclusive por uma carta de Albert Einstein. E o bonito disso tudo, né, que é uma pessoa que contribuiu muito, né, tanto para a evolução do Brasil, né, posso até dizer isso, porque a comunicação hoje é algo que ninguém vive sem comunicar. Exatamente. A comunicação é a arte, né? E hoje está aqui, você vem no museu e você toca nessas realidades, né? Lógico, tem você aqui, o André, que está explicando a riqueza, os detalhes, né? Porque realmente é a história da comunicação, dos correios, mas também de pessoas que fizeram acontecer. Isso mesmo. Nossa comunicação no Brasil, ela foi amplamente trabalhada por vários setores. Telégrafo, radiodifusão, também telefone, e tudo isso estava debaixo do guarda-chuva dos Correios, inclusive, né, algo um pouco distante, que é a meteorologia. Então toda essa gama de informações, tecnologias precisavam ser desenvolvidas para que a população tivesse um pouquinho mais de conforto, um pouco mais de tecnologia disponível para esse processo dentro da humanidade, né, de comunicação. Agora a gente está aqui com o teletipo e o André vai explicar, porque o André que conhece todas as ferramentas aqui no museu, né, André? Cineide, o teletipo, ele era um aparelho que você poderia digitar aqui e imprimiria em outro aparelho igual, em outro local, né, por meio dos pulsos elétricos, né? E não só ele, nós temos aqui uma série de outros equipamentos. Esse aparelho ele foi utilizado na inauguração de Brasília, onde foi uma evolução exatamente com o propósito de trazer essa mensagem, essa identidade de tecnologia lançada na inauguração de Brasília, que aí era o telegrama por meio das linhas telefônicas. Então essa foi a grande evolução da época e foi utilizado por muito tempo no Brasil. Tem outra aqui também, né? Maior. Ainda funciona, né? Ó. Tá aqui de registro. As pessoas que vêm aqui no museu podem vir fazer sua foto, vir aqui conhecer essa história. Sim, poderão aqui participar, conhecer todo esse material, conhecer as histórias. Nós temos textos explicativos em todos os pontos para que as pessoas possam aí se situar e ter informações bem completas sobre toda essa história. Outra curiosidade interessante são os relógios. Hoje, ver as horas é uma atividade muito simples, basta só pegar o celular. Mas há 100 anos atrás, as pessoas costumavam passar nos correios para ver as horas. Cineide, nossa exposição chamada Conectados pelo Tempo remonta à ideia de toda a nossa infraestrutura postal dentro de nossa história, certo? Nesse andar, nessa exposição, nós temos 3 grandes grupos, na verdade nós temos 4 grandes grupos que fazem parte do nosso DNA, certo? A parte postal, composta pelo atendimento, tratamento e distribuição, e uma ala filatélica que fala um pouco sobre os selos no país, certo?
Nesse espaço que nós temos vários elementos que compunham as agências daquela época. Essa agência é algo similar ao que existia há um século, na década de 1920. Esses relógios que nós temos aqui, eles simbolizam duas coisas principalmente. Uma, a tecnologia, porque na época o relógio não era tão acessível à população, então o cidadão muitas vezes entrava na agência do correio para saber a hora, certo? E também representa um instrumento fundamental para o processo postal, porque a operação postal ela advém da logística, e na logística tudo tem o seu tempo, então era preciso seguir os horários certinhos das linhas de transportes para que pudessem receber e encaminhar as mensagens, as suas cartas, para que o seu destinatário recebesse no tempo adequado. Aqui à frente a gente já consegue enxergar aqui, né, as caixas de coleta, né? E com a evolução do tempo elas foram migrando e mudando, né? Sim. Esse painel com as caixas de coleta retratam bastante a evolução da nossa empresa, que hoje é empresa, desde quando ela era uma colônia, de quando o Brasil era colônia. Nessas caixas que temos aqui, com o símbolo da coroa, era a época do Império, e a partir dessa outra caixa aqui, quando nós vemos aqui já uma estrela, já é exatamente o momento da República, depois da proclamação da República. Então as armas, o símbolo do Brasil é mantido em algumas caixas de coleta que nós encontramos aqui, e com a evolução identificamos a necessidade de algumas peças que poderiam transformar as caixas de coleta em algo mais moderno, como essas que são mais conhecidas pela população até o tempo de hoje, né? E aí, o que você achou do nosso passeio de hoje? Eu amei conhecer o Museu dos Correios e entender mais sobre a história da comunicação no Brasil. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente tem mais circulando. Fique com Deus e até lá! A radiotelografia... É que eu tô com o público agora.